Eu estive esses dias pensando muito a respeito de aflições, de injustiça, de ataques a pessoas que estão militando, fazendo as coisas certas, lutando para fazer aquilo que agrada a Deus. E o Senhor colocou no meu coração os Salmos de número 34. O contexto desse salmo é assim, acho que é um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Davi estava fugindo do sogro. Davi teve que se fingir de louco para Aquis, Abimeleque, Aquis, também chamado de Aquis. Davi estava num momento de aflição, de angústia tão terrível. Mas ele diz nesse salmo, no versículo 5, ele diz: os que olham para o Senhor. Eu acho isso tão impecável. Contemplai-o e sereis iluminado, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Olha o versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as tribulações. Sabe por quê? Porque ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor da pessoa e o livra. E ele não está falando de qualquer pessoa, ele está falando de quem tem temor. E esse temor aqui nesse contexto é a sabedoria vinda do Espírito, a sabedoria que dá a você o entendimento de Deus, o entendimento do Espírito Santo de fazer o que é certo, não por decisão pessoal, mas por direcionamento do Espírito Santo. Olha que coisa grandiosa. Eu coloquei dentro da minha alma assim, sabe, uma pessoa ser iluminada? Eu sou uma iluminada. Por que eu sou? Porque o Senhor me guarda, porque a sabedoria do Senhor está sobre a minha vida. O que é uma pessoa iluminada? É uma pessoa que é esclarecida, é uma pessoa que tem um entendimento, sabe, celestial para sair das aflições. Para Davi, olha, presta atenção, Davi se fingiu de besta, de louco, para sair de uma situação. Olha que sabedoria do céu. Deus dava cada estratégia para Davi se livrar de Saul. Olha para ele e sereis iluminado. Tá precisando de gente iluminada na terra. Tá precisando de gente guiada com a sabedoria do Espírito. Tá precisando de gente com temor. O que é temor? Qual é a outra coisa que a gente pode colocar nesse temor? Gente que se relaciona com Deus, com intimidade com Deus, que conhece a tamanha santidade, tamanha grandeza de Deus, que fala assim: eu não vou fazer por ele. Eu vivo por ele. Eu conheço o poder dele, a grandeza dele, a santidade dele, a força dele, o poder protetor, o poder de livramento, a força desse Deus. Ninguém pode resisti-lo. Contemplai-o e serei iluminado, e jamais você sofrerá vexame, jamais será confundido, porque o diabo vai fazer nos emaranhado umas coisas tão esquisitas que ele não quer que a gente bendiz mais o Senhor. Mas Davi diz: eu vou bendizer o Senhor em todo tempo. Com Saul no meu encalce, tendo que fugir para a terra dos filisteus, tendo que conviver com os Abimeleque da vida, tendo que me fingir de besta, Você não se faz de besta de vez em quando? Eu me faço. Ontem mesmo eu passei por uma situação que eu fiz de conta que não estava ouvindo. Sabe quando você escuta uma coisa e você se faz de besta, você muda de assunto, que parece que não condiz. Sabe assim? Você não acredita que seus ouvidos estão ouvindo aquilo, mas você não vai dar resposta, você não vai descer ao nível. Mas aí você entende assim, olha, eu sou uma iluminada. Por que eu sou iluminada? Porque eu estou contemplando o Senhor. Eu vou bendizer o Senhor em todo tempo. Ao invés de focar nessa mediocridade, ao invés de focar nessa fala maldita, ao invés de focar nesse contexto maldito, eu vou olhar para o meu Senhor. Olha o que Ele tem feito comigo. Olha a grandeza. Olha as bênçãos que Ele tem me dado. Olha os livramentos. Olha a unção que está sobre a minha vida. Olha a glória que Ele tem dispensado à minha vida. Olha o poder do propósito dele na minha vida. É isso que Davi está dizendo para a gente fazer. O louvor dele está lá para sempre nos meus lábios. Gloriar-se no Senhor para sempre a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão e engrandecerão o Senhor comigo. Ah, que coisa mais grandiosa. Sabe por quê? Porque eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. Ele me livrou de todos os meus medos, de todos os meus temores.
Aí ele está convidando para todo mundo, lá no versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando você prova dessa bondade, dessa graça, desse favor imerecível, quando você se torna um iluminado pela presença, pela face, pela glória dele, pela grandeza dele. Você não tem tempo para ficar focado em mediocridade, não. Para ficar olhando para a treva, não. Você não tem tempo para ficar olhando para coisas entrevadas, não. Você não tem tempo para ficar contemplando mediocridade, não. A sua mente é uma mente iluminada. O seu olhar é um olhar iluminado. A sua visão é uma visão iluminada. Os seus passos são iluminados. A sua vida é a vida de um iluminado. A sua fala é a fala de um iluminado. As suas amizades são amizades iluminadas. A sua vida, o seu testemunho é testemunho de um iluminado. Ei, eu ouso te dizer, eu sou uma iluminada. Você é uma iluminada por causa do quê? Porque nós olhamos para o Senhor. Os nossos rostos o contemplou e fomos iluminados. Iluminados pela salvação, pela presença dele, pela presença do Espírito Santo. Pergunta isso para Isaías, capítulo 6. Pergunta isso para Paulo, capítulo 9 de Atos. Pergunta para todos que tiveram um encontro real com ele. Os olhos se abriram, a grandeza. Pergunta para Moisés, capítulo 33 de Êxodo. Você não quer ver mais nada, você quer a glória dele, você quer a presença dele. Tudo que é feito por ele, para a glória dele, tudo está convergido nele. É para essa presença que você quer, você se volta. É para essa glória que você quer voltar todos os dias, você não se cansa dela. Olhai para o Senhor, contemplai ao Senhor, e você vai ser iluminado. Você não vai sofrer nenhum vexame, você não vai sofrer nenhuma vergonha. Eu te convido, olha para Jesus, simples assim. Você está esperando que eu faça um desfecho mirabolante desse devocional nesse dia? Esse literalmente é para dizer, volta para o simples, volta para o original, volta para o bastante. Volta os seus olhos para Jesus e sereis iluminado. Volta os seus olhos para aquele que te livra do mal, para aquele que acampa o anjo ao redor de você, para aquele que te guarda, para aquele que é fiel. Volta os seus olhos para aquele que te dá salvação. Volta os seus olhos para aquele que te livra. Volta os seus olhos para aquele que tem cuidado de você, porque os leãozinhos sofrem necessidade, até passa fome, mas aquele que busca o Senhor não tem falta de nada. Escuta o Senhor, aleluia. Escuta, aparta do mal. Faz o que é bom, empenha a alcançar, aleluia. Sabe por quê? Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, repousa sobre aqueles que têm um relacionamento verdadeiro com o Senhor, aleluia. Clama ao Senhor porque Ele te escuta. Perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado. Volta os seus olhos para Ele. Volta os seus olhos para Ele. Volta a se relacionar com Jesus. Volta a viver para Ele. Volta a pregar Jesus, viver Jesus. Ensinar as pessoas a viver Cristo puro e simples. A amar Cristo puro e simples. Aquele que contempla Ele é iluminado. E uma vez que essa glória, essa luz resplandece, você nunca mais vai querer outra coisa. É isso, eu ficaria aqui 2 horas falando. Isso sim, eu ficaria aqui o dia inteiro falando disso. Que depois que você tem encontro com essa luz, que os seus olhos se abrem, você se torna um iluminado e quer iluminar a vida de outras pessoas. E quer brilhar na vida de outras pessoas, como diz Filipenses 2,15. Você se torna um luzeiro, uma tocha brilhante. No meio dessa geração corrupta, incrédula, entrevada, você é uma tocha de fogo brilhante. Contemplai-o e serei iluminados. Ei, você é um iluminado, uma iluminada. Um beijo literalmente brilhoso, resplandecente, carregado de muita unção de Deus para o seu coração. E esse foi mais um Literalmente com Deus com a pastora Raquel Nascimento. Curta nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe.